Biografia de Gladys Aylward. Capítulo 5. A batida à porta. Gladys seguiu pelas poças viscosas até o hotel. Tinha sido um dia de caminhada sem rumo pelas ruas, ainda mais com esse intérprete, entre aspas, logo atrás dela. A porta giratória do hotel fez um leve som quando a empurrou, e então ela ouviu o som de novo quando o intérprete a seguiu pela porta adentro. Ao chegar no saguão, Gladys olhou ao redor. O intérprete estava acendendo outro cigarro e puxando a cadeira ao pé da escada. A não ser que ela rastejasse pela janela do segundo andar, Gladys não conseguia pensar em como escapar dele. Com os ombros caídos, indicando seu desânimo, ela subiu as escadas até o quarto. Enquanto subia, uma jovem de 17 anos passou por ela. Quando a moça passou ao seu lado, Gladys pensou tê-la ouvido sussurrar em inglês perfeito: "Não diga nada e me siga." Ela se virou para ver se estava imaginando, mas a garota de longos cabelos lisos e pretos olhava para o outro lado. Gladys se perguntou se no desespero para escapar, ela estava começando a imaginar coisas. Seu coração batia acelerado quando ela virou e seguiu a garota pelo corredor da escada. Quando ela dobrou uma esquina do corredor, Gladys foi agarrada de repente pela manga do vestido laranja e puxada para dentro de uma porta escura. "Quem é você?" ela perguntou enquanto os olhos se ajustavam às sombras. A garota sussurrou: "Isso não importa. Você corre grande perigo." Gladys concordou. "E seu passaporte?" perguntou a menina. "O funcionário está guardando consigo." Gladys respondeu. A menina disse com um tom de urgência na voz: "Você deve recuperá-lo a qualquer custo. Observe-o com cuidado. Os comunistas estão desesperados para obter trabalhadores qualificados. Eu vi outros estrangeiros serem levados para o interior e nunca mais se ouviu falar deles. Pegue seu passaporte." A garota repetiu antes de continuar. "Você vai ouvir uma batida à porta à meia-noite. Siga rápido o homem que estará lá. Não fale com ele. Não olhe de perto para ele. Apenas vá rápido." Concordou Gladys. Ela se sentia como se fosse a personagem de um romance de espionagem barato. No entanto, não se tratava de um relato ruim qualquer. Aquilo estava de fato acontecendo com ela. A garota se virou e foi embora. Com as mãos trêmulas, Gladys alisou um cacho do cabelo que havia escapado do coque. Ela desceu as escadas até onde o funcionário estava sentado na cadeira com as mãos cruzadas atrás da cabeça e as botas cruzadas sobre a mesa. Ele não se incomodou em removê-las quando Gladys falou com ele. "Você está com meu passaporte," ela disse olhando para os olhos frios dele. "Eu preciso dele de volta agora," ela falou com uma voz firme. "Ainda está sendo examinado. Vou levá-lo até o seu quarto," disse o oficial, então olhando para Gladys de cima a baixo e acrescentou: "Hoje à noite." Gladys enfiou as mãos nos bolsos do casaco para esconder que ela tremia muito de medo. E se os dois homens chegassem ao mesmo tempo? Ela não queria pensar na possibilidade. Ela se virou e subiu as escadas de novo. Durante a maior parte da noite, ela ficou sentada tremendo na beira da cama, com um casaco de pele enfiado em torno de suas pernas, tentando se manter aquecida. Por fim, ela ouviu uma batida à porta. Quando a abriu, viu o oficial em pé na frente dela, e ele segurava um passaporte britânico na sua mão direita. O oficial empurrou o pé na porta para que Gladys não a pudesse fechar. Então ele balançou o passaporte e olhou para ela de forma maliciosa. Gladys podia ver que ele tinha muito mais em mente do que apenas lhe entregar o passaporte. Com rapidez, antes mesmo de pensar no que fazia, ela pegou o passaporte da mão do oficial e o jogou dentro do quarto. O oficial, surpreso, deu 2 passos para dentro do quarto. Ele ficou tão perto de Gladys que ela podia sentir o cheiro do cigarro em sua respiração. Ele perguntou com voz zombeteira: "Por que fez isso? Eu lhe disse que viria visitá-la hoje à noite." Ele fechou a porta firmemente atrás de si. Por um momento, Gladys ficou congelada no chão, com medo. Então ela de repente pulou para trás, gritando: "Você não pode me tocar! Não pode me tocar! Deus me protegerá!" O desespero pareceu divertir o oficial, que riu com muita vontade. "Você se esquece de que é uma mulher sozinha em um país estranho? Posso fazer o que eu quiser." Gladys repetiu o que falara.
Você não pode me tocar. Deus vai me proteger. Enquanto ela falava, o oficial começou a amaldiçoá-la em inglês. Ele levantou a mão para bater nela. Entretanto, a mão dele parou no ar. Em vez de atingi-la, como que guiado por uma força invisível, ele se virou, abriu a porta e saiu. Gladys soltou um suspiro profundo de alívio e, com mãos trêmulas, rapidamente trancou a porta. Ela se abaixou e pegou o passaporte. Ela se lembrou do que a garota dissera sobre examiná-lo, e com certeza lá na primeira página do passaporte, sua ocupação havia sido alterada. Não mais estava escrito missionária, mas sim maquinista. Parecia que as autoridades russas não hesitariam por nada desde que conseguissem trabalhadores para suas fábricas. Mais do que nunca, Gladys sabia que precisava fugir rápido. Ela abriu as cortinas um pouco e olhou para a escuridão. O gelo já estava se formando do lado de dentro da janela. Ela estava feliz por usar as peças de roupas que possuía, exceto pelo par de meias puídas. Ela teria gostado de tê-las vestido por cima do outro par de meias, mas elas deixavam seus pés muito gordos, e ela não conseguia calçar os sapatos. Enfiou as meias velhas no bolso do casaco. Sem nenhuma razão em particular, ela também tirou a nota inglesa de 1 libra do bolso secreto do espartilho e enfiou-a no bolso do casaco junto com as meias. A meia-noite veio e se foi, mas não houve nenhuma batida à porta. Ela começou a se preocupar. Alguma coisa dera errado? A garota mentira? Era tudo uma armadilha complicada? Talvez fosse uma piada de mau gosto que alguém estava fazendo com ela. Quase 2 horas se passaram antes que a batida à porta por fim ocorresse. Foi tão suave que Gladys não tinha certeza de que era realidade. Ela foi na ponta dos pés até a porta e a abriu. Ela sabia que estava se arriscando muito. Poderia muito bem ser o oficial de novo, mas ela não tinha escolha. Não era seguro ficar mais tempo lá. Teria apenas de acreditar que 2 pessoas completamente estranhas estavam dispostas a arriscar a vida para salvá-la. A porta se abriu e lá estava um homem alto com um sobretudo velho e com um chapéu puxado para baixo sobre o rosto. Ele colocou o dedo nos lábios e sinalizou para Gladys segui-lo. Ela colocou as luvas grossas de lã, pegou as 2 malas e saiu porta fora. O homem com o sobretudo levou-a ao longo do corredor e depois desceu as escadas. O coração de Gladys começou a disparar. O homem a conduziu para a porta da frente do hotel, passando pelo oficial e pelo funcionário. Ela fez uma oração silenciosa e depois escutou. Ouviu o ronco vindo da recepção e, ao chegar ao fim da escada, viu que a cadeira do oficial estava vazia. Gladys segurou as malas com força até os dedos doerem e continuou a andar. A porta giratória fez um leve barulho quando ela passou. O ronco do atendente vacilou com o barulho, mas depois começou de novo. Por fim, Gladys estava do lado de fora do hotel, em uma rua escura como um breu, sem que o oficial a tivesse seguido. A não ser pela luz da estrada do hotel, não havia iluminação em volta. Depois de deixar o brilho do saguão do hotel, Gladys teve que estreitar os olhos para conseguir enxergar o homem à sua frente. Ela e o homem ficaram perto das laterais dos edifícios enquanto caminhavam. Gladys tropeçou em vários buracos, imaginando aonde iam. Pouco a pouco, quando ela começou a se ajustar à situação, ela percebeu algumas pistas. Havia um cheiro salgado no ar, como o cheiro de Kaisenhau, onde ela pegara o barco para a Holanda 3 semanas antes. No horizonte ao longe, ela podia distinguir algumas torres altas e finas demais para serem construções. Gladys tinha certeza de que estavam indo para as docas e imaginou que as torres fossem guindastes. Ela estava prestes a ser colocada em um navio para a China em vez de um trem. Ela não se importava, desde que o fizesse afastar-se do perigo em que ela estava envolvida. Ela tropeçou nos trilhos das linhas ferroviárias e em uma grande área pavimentada. Caixas de madeira e pallets estavam empilhados, e de trás de uma das caixas surgiu a garota do hotel com longos cabelos pretos. Gladys andou até ela. Quando ela olhou para trás, o homem do sobretudo estava desaparecendo nas sombras da noite. Gladys queria lhe agradecer, mas sabia que não ousaria chamá-lo. Em poucos segundos ele se fora. Gladys voltou-se para a garota. A garota disse com admiração: "Você conseguiu." "Consegui sim", respondeu Gladys. "Por que você está me ajudando?" "Quando podemos, ajudamos quem precisa de ajuda", foi a resposta da garota.
Então ela continuou a falar: agora não posso fazer mais nada por você. Dê o próximo passo sozinha. Vê aquele cargueiro ali? Ela apontou para o contorno escuro de um navio à distância. Gladys assentiu com a cabeça. É um navio japonês, continuou ela. Ele zarpa ao amanhecer para Tsuruga, no Japão, e você deve estar nele. Não importa o que você tiver que fazer para entrar nele. Mas eu não tenho dinheiro para a passagem, interrompeu Gladys. A garota olhou em seus olhos. Implore para o capitão. Faça o que tiver que fazer, mas entre no navio. É sua única esperança. Gladys assentiu de novo. O capitão do navio está na cabana ali. Você deve fazer com que ele a leve consigo. A garota apontou para a cabana de madeira em ruínas, na direção do navio ao lado de algumas pilhas de caixas de madeira. Um pouco assustada, Gladys soube o que tinha que fazer. Ela pegou as mãos sem luvas da jovem que lhe ajudara e disse: você salvou a minha vida e não tenho nada para lhe dar em agradecimento. De repente ela teve uma ideia. Tirou as luvas de lã e as entregou para a garota. Depois tirou o par de meias velhas do bolso do casaco e entregou-as também. Elas não estão em muito bom estado, mas são tudo que tenho. A moça assentiu. Sorriu e empurrou Gladys com suavidade na direção da cabana. Ela disse quando se virou e se afastou por entre as sombras. A única lâmpada acesa no interior da cabana deixou Gladys cega por um momento, enquanto saía da escuridão do cais para a luz do lugar. Quando os olhos se ajustaram, ela viu 4 japoneses jogando carta ao redor de uma mesa improvisada. Gladys suspirou fundo e disse: preciso falar com o capitão do cargueiro. O homem mais próximo dela levantou-se e respondeu em bom inglês: o que posso fazer por você? Gladys declarou com certa agitação: preciso zarpar em seu navio. O capitão olhou para o sobretudo de pele sem mangas, o vestido laranja amassado, os sapatos sujos e as mãos sem luvas e perguntou se ela contava com dinheiro para pagar a viagem. Gladys implorou, entregando seu passaporte para ele. Não, eu não tenho nada, mas o senhor tem que me deixar entrar em seu navio. O senhor precisa. Eu sou cidadã britânica e preciso sair daqui. O capitão deu uma olhada nela e questionou: você não tem nada de valor? Nenhuma joia, relógio ou dinheiro? Gladys sacudiu a cabeça em negativa. Ela havia se esquecido da nota de 1 libra no bolso. De toda forma, era uma quantia tão pequena que não teria comprado a passagem do navio. Ela prendeu a respiração e esperou pelo que ele diria. Ele afirmou: uma cidadã britânica em apuros, não podemos permitir essa situação. No entanto, não posso aceitá-la como passageira se não puder pagar a passagem. O coração de Gladys pareceu afundar no peito. Contudo, continuou o capitão com um pequeno sorriso nos lábios, eu poderia levá-la como prisioneira, assim você estaria sob minha proteção. Eu teria que entregá-las às autoridades britânicas em Tsuruga. Isso a ajudaria? Ele perguntou de forma gentil. Lágrimas de alívio brotaram nos olhos de Gladys. Sim, ela respondeu de forma entusiasmada, enxugando os olhos com o dorso da mão. Serei sua prisioneira, com muita alegria. Qualquer coisa é melhor que ficar aqui. O capitão enfiou a mão na bolsa que trazia consigo e tirou uma folha de papel. Por favor, assine o formulário e então nós partiremos. Gladys não conseguiu entender uma única palavra do que assinara. Tudo estava escrito em japonês, mas de alguma forma ela confiava no capitão. Assim que o papel foi assinado, os 4 homens se levantaram da mesa e se dirigiram para a escuridão. Gladys os seguiu agradecida. Eles chegaram ao pier, onde o cargueiro estava atracado, e os marinheiros pularam a bordo. Havia apenas um espaço de 1,5 metros entre o navio e o pier. Em vez de pular direto a bordo como os marinheiros tinham feito, Gladys abaixou as malas por um momento para respirar fundo antes de pular. Foi uma péssima decisão. De repente, Gladys ouviu o som de botas que corriam nas ruas de paralelepípedos. Ela agarrou as malas, mas já era tarde demais. 6 grandes soldados russos a cercaram e fizeram um círculo à volta. Ela olhou para o navio em busca de ajuda. Os marinheiros a observaram, no entanto, não se mexeram. Ela ainda estava em solo russo e supôs que os marinheiros não ousariam interferir com os soldados. Gladys pensou rápido. De repente,
repente lembrou-se da nota de 1 libra que tinha no bolso do casaco. Ela se virou e jogou as malas no navio. Rapidamente ela puxou a nota de 1 libra do bolso do casaco, balançou ela no ar e depois a soltou. Quando a nota voou para o chão, 6 pares de olhos se concentraram nela e 6 pares de mãos se apressaram para pegá-la. Enquanto a atenção dos soldados estavam desviada por um momento, Gladys pulou a bordo do navio e começou a subir a escada, correndo em direção ao capitão na ponte. Os soldados gritaram com ela, mas já era tarde demais. O capitão deu a ordem de zarpar e o cargueiro começou a se afastar do cais antes que os soldados pudessem fazer outra coisa. Gladys estava a salvo. Ela seguia para o Japão e para longe da Rússia. Outra passageira, uma senhora alemã, estava a bordo do navio com Gladys. As duas mulheres trocaram histórias de suas perigosas viagens pela Rússia. As mãos da mulher alemã estavam enfaixadas e ela as desenfaixou para mostrar a Gladys. A pele havia sido retirada em vários dedos e Gladys podia ver o músculo e até parte do osso por baixo. Ela não podia imaginar como a mulher poderia ter se machucado de tal maneira. Então ela ouviu a história do que ocorreu de fato. A senhora alemã foi roubada por uma turba de homens russos. Tudo, incluindo sua bagagem, dinheiro, casaco, luvas e lenços. Tudo havia sido roubado. Os ladrões também exigiram os anéis que ela usava. Quando ela hesitou em lhes dar, eles o arrancaram, arrancando a pele e a carne de seus dedos. Depois de ouvir a história da mulher, Gladys ficou ainda mais grata ao saber que a cada volta da hélice do navio, ela se afastava do pesadelo comunista que acabara de atravessar. As coisas ficaram muito melhores para Gladys quando ela chegou a Tsuruga, um pequeno porto na costa oeste do Japão. O capitão do navio pessoalmente entregou a um funcionário do consulado britânico, que trouxe uma grande refeição para Gladys e pagou sua passagem de trem para Kobe, embora não antes de lhe dizer que achava que ela havia perdido o juízo. Em Kobe, Gladys encontrou um edifício missionário e foi recebida por eles. Ela pôde tomar um banho quente maravilhoso e dormir em uma cama confortável pela primeira vez desde que deixara Londres. Enquanto dormia, um dos missionários levou a parte não usada de sua passagem de trem a Chita para Hambi e a trocou por uma viagem de barco para Tianjin. E assim, no sábado, dia 5 de novembro de 1930, 21 dias depois de deixar Londres em direção à China, Gladys começou a parte final da jornada em um navio a vapor. Enquanto o navio serpeava através das ilhas do sul do Japão e depois atravessava o Mar Amarelo, Gladys agradeceu a Deus, pois enfim a viagem estava quase no final. Em Tianjin, Jane estaria esperando por ela. Logo, logo ela poderia finalmente começar o trabalho missionário na China. Mal sabia Gladys que a senhora Jane não esperava que uma empregada londrina fosse de fato à China. Além disso, Jane não estava nem perto de Tianjin. Se Gladys quisesse trabalhar com ela, teria de encontrá-la primeiro.